Para nossa conversa de hoje, a gente tem um material muito curioso. É um texto bem curto, sabe? Quase poético, mas ele funciona como um soco no estômago da procrastinação. A mensagem é sobre mudança pessoal e é, nossa, incrivelmente direta. E a nossa missão aqui é justamente ir além da superfície, sabe? Desmontar essa pequena peça de engenharia motivacional para entender como ela funciona de verdade. É um ótimo jeito de colocar. Porque, assim, à primeira vista, parece só uma coleção de conselhos que todo mundo já ouviu, né? Exato. Mas o jeito que eles são organizados, a linguagem que o texto usa, tudo isso cria um roteiro psicológico bem poderoso. Não é só sobre o que fazer, mas sobre como pensar para conseguir fazer. É um mapa mental. Perfeito, ok, então vamos mergulhar nisso. O que me impressiona de cara é que não tem aquecimento. O texto começa com um imperativo, tipo uma ordem. Resolva seu problema. E logo em seguida, vamos então começar a partir deste momento. Não tem um por favor, não tem uma sugestão. Por que essa abordagem tão abrupta? Parece quase agressiva. Porque ela é projetada para quebrar um estado muito específico. A paralisia da análise. Ah, Quem está preso na procrastinação não está num estado de calma. Está num ciclo de ansiedade, de deliberação, de culpa. A mente fica só girando em círculos, sabe? Qual é o melhor jeito de começar? E se eu falhar? Ah, acho que amanhã eu vou estar mais inspirado. O fascinante aqui é como o autor entende que essa deliberação excessiva é uma forma de paralisia. A urgência funciona como um desfibrilador. uau! Ela interrompe esse ciclo vicioso com um choque de realidade. O único momento que existe para ação é o agora. O que o texto sugere é que a inspiração não é uma visita, é uma recompensa. Ela só aparece depois que você começa o trabalho. Precisamente. Existe essa ideia quase mítica da motivação como uma força externa que precisa nos atingir, né? Mas a psicologia comportamental mostra consistentemente que a ação precede e gera a motivação. É um ciclo de feedback. Certo. Ao dar um passo minúsculo, o cérebro registra uma pequena vitória. Isso libera um pouco de dopamina, o que gera uma sensação de controle, de competência, e essa sensação é o que a gente chama de motivação para dar o próximo passo. O comece já do texto é um gatilho para esse ciclo. Ele não pede para escalar a montanha, pede só para calçar as botas. Gosto dessa imagem. Calçar as botas é algo que não assusta. Mas aí o texto faz uma coisa que, assim, na primeira leitura me deixou bem confusa. Ele cria uma tensão. Logo depois dessa urgência toda de dizer nunca deixe para amanhã o que pode fazer hoje, ele joga um balde de água fria. Ele diz, de certo você não há de resolvê-lo do dia para a noite, nem rapidamente como deseja. Minha primeira reação foi, isso é uma contradição total. Por um lado, um sargento gritando, mexa-se, por outro, um monge dizendo, tenha paciência. Como é que essas duas vozes podem viver na mesma cabeça sem enlouquecer? Então, essa é a parte mais sofisticada do texto e é o ponto onde a maioria das tentativas de mudança desmorona. Não é uma contradição, é uma separação de funções. Como assim? A urgência é para o ato de começar. A paciência para o processo de continuar. Pensa num maratonista. Existe uma urgência no tiro de largada, ele precisa começar a correr no momento certo. Mas ele sabe que a corrida tem 42 quilômetros. Se ele sair num sprint de 100 metros, ele quebra em 5 minutos. O texto nos diz, tem a urgência do tiro de largada para o gesto de hoje, mas a mentalidade do maratonista para a jornada inteira. Ah, entendi. Então a energia é para ação imediata, mas a expectativa tem que ser calibrada para o longo prazo. Isso é, no fundo, uma estratégia para gerenciar a frustração, certo? Para evitar aquele sentimento de, nossa, eu estou me esforçando tanto porque os resultados não aparecem. Exatamente. A frustração é o grande assassino dos hábitos. Ninguém desiste de um plano porque ele é difícil. As pessoas desistem porque a realidade não corresponde à fantasia de um progresso rápido e linear. E o texto antecipa essa armadilha. Ele nos prepara para o vale do desapontamento, sabe? Aquele período em que os seus esforços já começaram, mas os resultados ainda não são visíveis. É aqui que a disciplina que ele menciona, constante mesmo nos pequenos gestos, se torna crucial. Essa frase, mesmo nos pequenos gestos, me parece o coração dessa ideia.
Ela tira o peso de ter que fazer algo heróico todo santo dia. E substitui por algo muito mais poderoso: a consistência. Se a gente conectar isso a um quadro maior, vemos o princípio do juro composto aplicado ao desenvolvimento pessoal. Um objetivo como transformar minha vida. É abstrato, é aterrorizante, mas ler uma página hoje, caminhar por 10 minutos hoje, escrever um parágrafo hoje, são gestos concretos, gerenciáveis. A urgência é para fazer o pequeno gesto de hoje, sem desculpas. A paciência é a confiança de que a soma desses gestos, ao longo do tempo, vai construir a catedral. A maioria das pessoas superestima o que pode fazer em um dia e subestima o que pode fazer em um ano. Este texto inverte essa lógica. Ok, entendi a lógica da maratona, mas em toda a maratona as pessoas tropeçam, sentem cãibras, a gente cai. E o texto parece saber disso. E é aqui que, para mim, o tom muda de uma forma incrível. Ele diz: "E se cair de novamente, não desanime. Saiba recomeçar quantas vezes for preciso." Isso me pegou de surpresa. O texto passa de um manual de instruções para quase um abraço. O que está acontecendo psicologicamente nesse momento? Está acontecendo a transição da disciplina para a resiliência. Sem essa passagem, todo o sistema entraria em colapso. Um sistema que exige perfeição é incrivelmente frágil. Qualquer desvio, qualquer falha, se torna uma prova de que eu não sou capaz e aí o projeto todo é abandonado. O perfeccionismo é o inimigo do progresso. Ao dizer "se cair" e não "caso você caia", o texto normaliza a falha. Ele a posiciona como uma parte inevitável e esperada do processo. E passa a ser só um evento no percurso, um ponto de dados. Exatamente. Uma queda se torna uma oportunidade de aprendizado, não uma sentença de fracasso. A pergunta muda de "por que eu sou um fracasso?" para "por que eu caí agora?" O que aconteceu? Qual foi o gatilho? O que eu posso ajustar para que da próxima vez, neste mesmo ponto, eu talvez não caia? O não desanime é um convite à autocompaixão, que é o antídoto para a vergonha que paralisa. E o saiba recomeçar é o chamado à ação resiliente. O texto menciona que devemos entrar na proposta com coragem. É aqui que ele define o que é essa coragem. Não é não ter medo de cair, é ter a força para se levantar uma vez a mais do que o número de quedas. É a diferença entre um tropeço e o fim da viagem. Um tropeço é um evento, o fim da viagem é uma decisão. O texto nos dá permissão para tropeçar, contanto que a gente não decida que a viagem acabou. Perfeito? Essa permissão é o que torna a disciplina sustentável. Sem ela, a disciplina é só a rigidez, e tudo que é rígido demais, quando submetido à pressão da vida real, quebra. A resiliência é o que dá flexibilidade e durabilidade ao sistema. Já falamos sobre começar, sobre persistir e sobre como lidar com as falhas. Mas parece que falta um ingrediente, né? O combustível para tudo isso. E é aí que o texto surpreende de novo com uma virada quase mística. Ele aconselha: tenha na leitura seus passatempos predileto. Leia de tudo, mas leia pausadamente para seu cérebro assimilar e jogar para seu físico as proteínas que seu corpo busca. Eu tive que ler essa frase algumas vezes. A metáfora de proteínas que o cérebro manda para o corpo é tão inesperada. O que ele quer dizer com isso? Gente, não é biologia literal. Pensa no que as proteínas fazem no corpo físico. Elas são os tijolos de construção, elas reparam tecidos, constroem músculos, dão estrutura. O texto está sugerindo que a leitura refletida faz a mesma coisa pela nossa psique, pelo nosso caráter. E a ênfase no leia pausadamente para seu cérebro assimilar. Isso me fez pensar na diferença entre consumir informação e realmente se nutrir dela. Hoje a gente vive num bombardeio de manchetes, tweets, resumos. O texto parece estar criticando isso. Sem dúvida. A leitura superficial, o scrolling infinito, é o equivalente mental do fast food. Você se sente cheio, mas não nutrido. Boa. A leitura pausada, assimilada, é um processo de digestão. É quando você para, mastiga a ideia, conecta com o que você já sabe, questiona e permite que aquilo transforme sua forma de ver o mundo. Esse processo de digestão mental é o que transforma informação em sabedoria.
E é essa sabedoria que fornece a estrutura, a resiliência, a força, as proteínas para enfrentar os desafios que a gente falou antes. Então a leitura não é uma fuga da vida, é uma forma de se equipar para ela. As ideias que a gente absorve se tornam as ferramentas que a gente usa para lidar com a frustração, para encontrar a coragem de recomeçar. É exatamente isso. Isso levanta uma questão fundamental. A qualidade da nossa dieta mental impacta diretamente nossa capacidade de agir e persistir no mundo físico. A jornada de mudança não é só sobre força de vontade e disciplina bruta, tipo um robô. Ela também é sobre se nutrir com perspectivas, histórias e ideias que nos fortalecem, que nos dão a matéria-prima para construir uma versão melhor de nós. A leitura nesse contexto é o que abastece a resiliência, é o que nos lembra por que estamos fazendo o esforço. Uau! Isso amarra tudo de uma forma que eu não tinha percebido. Não é só faça, é faça e se nutra para poder continuar fazendo. A ação e a reflexão se alimentam. Então, depois de desmontar tudo isso, qual é a grande mensagem que fica se a gente olhar a jornada que o texto propõe? Começa com um choque para quebrar a inércia, né? O poder de começar agora. Depois ele nos ensina essa dança entre a ação imediata e a paciência de longo prazo, com foco nos pequenos gestos diários. Em seguida, ele nos dá o kit de primeiros socorros para a jornada, a resiliência, a permissão para falhar e a coragem de recomeçar sempre. E, finalmente, ele revela a fonte de energia para tudo isso. A nutrição da mente, a leitura como forma de fortalecer o espírito para a batalha diária. Rejeita a ideia de uma solução mágica. Ele apresenta a autotransformação não como um evento, mas como um processo contínuo, realista e profundamente humano. Ele reconhece a dificuldade, antecipa o fracasso e oferece ferramentas tanto para a ação quanto para a recuperação. A mensagem final é que uma vida em transformação é sustentada por dois pilares que se apoiam mutuamente: a ação disciplinada no mundo externo e a reflexão nutritiva no mundo interno. Um não sobrevive sem o outro. E o texto nos deixa com essa imagem, né, de que a leitura fornece proteínas para o corpo. Se a transformação pessoal é como construir um músculo, que exige tanto exercício, que é a ação, quanto a nutrição, que é a reflexão, fica uma pergunta. Qual área da vida de uma pessoa talvez esteja recebendo muito exercício, mas pouca nutrição? Ou o contrário?